Fala, gente! Mauro Júnior aqui do canal Propaganda Amor de Deus, passando aqui mais uma vez para trazer um vídeo da Palavra de Deus para nossa meditação no dia de hoje. Você que não está inscrito no canal, dá essa força aí para mim, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que tem no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 7 e 8, que diz assim: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nesse relato, Jesus passou por uma lavoura de cereais, os discípulos com ele. Os discípulos estavam com fome e foram colher espigas a fim de se alimentar. Porém, era um sábado. E na lei de Moisés estava dito que ninguém poderia trabalhar no sábado. E os fariseus colocavam como guardião da lei, logo foram interrogar Jesus. Os teus discípulos estão trabalhando agora, estão colhendo espigas, estão querendo se alimentar. E Jesus então argumentou com eles: vocês por acaso não sabem que Davi entrou no templo e comeu o pão da preposição junto com aqueles que estavam com ele com fome? E argumentou com eles até que chegou o ponto que Jesus disse: quando vocês entenderem que eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês vão deixar de matar inocentes. Por quê? Porque os fariseus eram homens religiosos, guardavam a lei com toda a força do seu coração, mas colocavam regras em cima da lei para dizer que aquilo os aproximava mais de Deus do que os demais. Se vestiam de forma diferente, falavam de forma diferente, se comportavam de forma diferente, e tudo aquilo que eles faziam era para se aparecer como santo na presença dos outros. Então, quando Jesus em Mateus 6 condena a ação deles: não façais como os fariseus que oram em pé em praça pública, há quem interprete que Jesus está condenando a oração em pé, mas Jesus está condenando a ação deles irem para a praça pública orar em voz alta para querer se mostrar santo. Gritavam para se mostrar mais santo que os outros, vestiam roupas diferentes para se mostrar mais santo que os outros, tinham regras e costume próprio, e dentro dessas regras, quando alguém desviava delas, então eles condenavam a pessoa segundo os seus critérios. E Jesus estava falando disso, dizendo para eles o seguinte: vocês estão condenando pessoas inocentes apenas porque não estão fazendo aquilo que vocês querem que elas façam. Mas eu tenho misericórdia. Se vocês entenderem que eu estou querendo misericórdia e não sacrifício, vocês vão parar de colocar julgo sobre pessoas que elas não vão conseguir carregar e vão se sentir condenadas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês colocam doutrinas, regras que vocês mesmos não servem, colocam outras pessoas e exigem que elas façam, e quando elas não fazem, vocês falam que elas estão em pecado, e a pessoa começa a se sentir condenada. E isso acontece hoje no mundo dos religiosos. A pessoa de repente não cumpriu alguma coisa que vem da parte humana, e aquela pessoa é colocada como réu de juízo, é condenada. Você não tem mais salvação, você não tem direito a estar aqui, você não pode mais estar aqui. Coloca o quê? O zelo de uma doutrina, de uma norma, de uma regra, de uma lei, entre aspas, criada por homens, mas não usa da misericórdia que Jesus usou. Que por onde Jesus passou, ele destilou misericórdia. Maria Madalena, ele expulsou o demônio. Quantos cegos ele curou, quantos ressuscitou, quantos paralíticos ele curou. Ele não apontou o pecado de ninguém. Alguns o seguiram, outros não. Alguns estavam interessados só na cura, na libertação, outros estavam interessados na salvação. Mas ele falou do reino de Deus para todos, confrontou o pecado de todos, amando o pecador. Ele confrontou o pecado, mas amava o pecador. Mas a única classe de pessoas que ele bateu de frente foram os escribas e fariseus. Por quê? Porque o pecador ia buscar Jesus, ia atrás de Jesus, ia seguir Jesus atrás de libertação, atrás de salvação. Mas os fariseus e os líderes religiosos, os principais da sinagoga, eles não queriam já eles, Jesus estava atrapalhando, porque eles queriam conduzir o povo do jeito deles, da maneira deles. Então não tinham misericórdia de ninguém, não deixava passar nada e condenavam pessoas. É sobre isso que Jesus está falando: vigilância de lei e falta de misericórdia. Muitas vezes cuida-se da doutrina, cuida-se de uma regra, cuida-se de um ensinamento, de alguma coisa que passou para o povo, e faz questão daquilo ali. E se a pessoa contraria aquilo ali, é réu de condenação, mas não exerce a misericórdia. E Jesus estava falando disso, porque a condenação de um inocente, o Senhor cobra. E é isso que ele estava falando: quando vocês entenderem que eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês vão parar de condenar os inocentes. E esse aqui é meu recado de hoje, para você que me assiste aí. Reflete no teu coração. Se você não está se autocondenando,
por causa de alguma coisa que você acha que você pecou, mas que é criação humana, que é mandamento humano. Esse é o vídeo de hoje. Vamos meditar nisso e vamos pedir a Deus para que sejamos misericordiosos, assim como Jesus foi. Tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.